Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Será que o livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas? Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o livro de Enoque, o chamado texto bíblico perdido, no qual o profeta hebreu chamado Enoque descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz, desceram na terra, vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso, que o levaram para um tipo de veículo para, então, escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que os relatos bíblicos de Enoque e Moisés sugerem um encontro extraterrestre? Onde seres alienígenas trazem mensagens de paz e harmonia para os humanos? De acordo com a Bíblia dos Hebreus, no século 6 a.C., que seres divinos desceram do céu e fizeram contato com Ezequiel. Ezequiel estava no rio Cabur, e ele disse que um grande redemoinho veio na direção dele. Ele o descreveu como fogo se abrindo, e por fora do fogo havia a cor âmbar, que é a palavra hebraica que significa espectro de metal polido, o que faz crer que era metálico e que girava. E aterrissou na frente dele, exatamente na frente dele, e de repente, desse redemoinho, saíram 4 criaturas.
Na Bíblia, o profeta Ezequiel chama esses seres espirituais de querubins. E os descreve como tendo 4 rostos, 4 asas e pele brilhante como se fosse bronze polido. Ezequiel diz que ele foi levado ao céu e foi a diferentes lugares onde ele pôde ver diferentes coisas. E daí lhe falaram sobre coisas futuras que iriam acontecer. Mas o que de fato era esse objeto misterioso que parou na frente de Ezequiel e o levou para o céu? E quem eram os seres estranhos que surgiram e partilharam sua visão do futuro com o profeta? Ele descreveu que eram semelhantes aos homens, mas pareciam ter rostos diferentes, de diferentes animais. E algumas pessoas interpretaram isso como sendo talvez roupas espaciais. Imagine o capacete, a máscara de oxigênio, esse tipo de coisa. Ele poderia ter visto, na verdade, algo que era um rosto, mas que não se parecia com um rosto. Ele deu a melhor descrição de um OVNI que existe na Bíblia, porque ele diz que a coisa parecia uma roda dentro de uma roda, que é a descrição clássica de um disco voador. Basicamente, é o relato de um cara que foi abduzido e a quem disseram algumas coisas e que retornou para o seu lugar de origem. Isso seria o que hoje descrevemos como um relato de abdução. Pode ser que o relato do profeta Ezequiel do seu contato imediato no céu tenha sido alguma coisa a mais. Talvez não envolvesse seres do céu, mas fossem visitantes de outra natureza interplanetária? Se foi assim, o que isso sugeriria sobre outros relatos bíblicos de encontros estranhos similares? No livro de Jonas, tem uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão. Mas ele não quer fazer isso. Ele tenta se afastar do seu destino e Deus intervém. Ele traz uma tempestade, os marinheiros ficam com medo e eles o jogam do navio. E ele é engolido por um grande peixe. Fica na barriga dele por 3 dias e 3 noites e finalmente é cuspido na praia. A história de Jonas e a baleia, onde Jonas tem essa experiência transformadora, na minha opinião, foi um tipo de submarino ou um tipo de nave. E o que é mais fascinante é que nos textos apócrifos, nós lemos que a pele e as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. O que Jonas descreveu, na verdade, foi um tipo de aparato mecânico. Ele foi engolido por um peixe grande e viveu na barriga do peixe por 3 dias. Isso não parece muito provável. E nós sabemos que os OVNIs modernos andam na água, assim como no ar. Eles parecem ser capazes de irem aonde quiserem. Então a ideia de que um OVNI possa ter engolido o Jonas ao invés de um peixe faz sentido. As histórias de Ezequiel e de Jonas no Velho Testamento, na verdade, oferecem provas de contatos extraterrestres com técnicas avançadas, mas com entidades inofensivas. Se for assim, o que devemos fazer sobre relatos similares de seres humanos que foram fisicamente abduzidos e levados para outras dimensões? Relatos históricos islâmicos do Hadith dizem que Muhammad, o último grande profeta, foi enviado por Deus para unir as tribos da Península Árabe sob uma única religião, o islamismo. Antes de formar o Islã, Muhammad deve se retirar para uma caverna na montanha, onde ele receberá uma série de revelações de Deus. Muhammad tiraria um período de tempo a cada ano para refletir e rezar em uma caverna nas montanhas próximas. Durante um desses retiros, o anjo Gabriel veio e tinha uma profecia para ele e foi seu guia em seu ministério. O anjo Gabriel é conhecido no Velho Testamento. Ele faz aparições ali. Ele também anuncia o nascimento de Jesus e João Batista no contexto cristão.
Quando ele vai até Mohammed, nós vemos que esse anjo, de repente, torna-se muito mais importante. De acordo com a lenda muçulmana, Mohammed teve uma estreita relação com Gabriel. Durante um dos retiros de Mohammed, dizem que Gabriel deu ao profeta o texto completo do Alcorão. No caso de Mohammed, o que nós vemos é que ele fica com ele durante 23 anos. Ele revela o Alcorão para ele. E mais uma vez mostra a você que havia esses mensageiros dos deuses, essas entidades que vinham até nós, seres humanos, e diziam: você foi escolhido. Se quiser nos ouvir e trabalhar conosco, nós vamos lhe dar informações sobre o divino. Agora o anjo diz a Mohammed: eu vou levar você comigo. Eles voam sobre a terra. Ele vê o planeta todo. Eles circundam a terra. E daí o anjo traz Mohammed de volta à caverna. Eles circundaram a terra muito, muito rápido. Provavelmente levou 1 minuto e meio para dar a volta completa na terra. Os pesquisadores apontam para uma interação em particular entre Gabriel e Mohammed quando o profeta sobrevoa a cidade sagrada de Meca, na direção de Jerusalém. O anjo Gabriel veio a Mohammed com uma criatura, um cavalo alado, o Burak, que era capaz de levá-lo voando até Jerusalém para a chamada mesquita mais distante. E lá ficaram meditando por algum tempo. E daí, após um tempo de visitação, ele foi para o céu e foi capaz de visitar os profetas Abraão e Moisés, Jesus e Yahvé e Alá, e o próprio Deus também. E recebeu informações e inspiração. Daí voltou do céu para Jerusalém. E de lá foi para Meca, completamente inspirado por seus conhecimentos. É dito que ele foi de Meca para Jerusalém em uma única noite. Isso é impossível fisicamente, não pode ser. Ao invés de aceitarmos isso alegoricamente, se tomarmos literalmente, na verdade nós temos as ferramentas e a explicação de como isso teria sido possível. Nós diríamos que ele fez isso com a ajuda do anjo Gabriel. Essa história pode descrever uma abdução física onde Mohammed foi levado para outras dimensões pelo anjo Gabriel, inclusive o céu? Pode ter mais coisas aqui do que um relato mal interpretado. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de 40 dias e 40 noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. É muito interessante. Ele ficou perto de Deus por muito tempo. Seu rosto estava brilhando. E ele teve que se cobrir porque tinha mudado. Seu povo tinha medo dele, porque sua fisionomia tinha mudado muito. Basicamente, seu povo o reconhece, mas também vê que ele mudou fisicamente. E isso é muito interessante, porque se você for analisar isso sob a perspectiva bíblica, você vai pensar que esse encontro com Deus é uma coisa boa, é algo fenomenal, mas não que vá ter efeitos físicos. No caso do encontro de Moisés, o que tem é uma coisa física, uma coisa específica, sugerindo que o que aconteceu com ele foi um encontro físico com a divindade. Um ser extraterrestre ao invés de algo divino, como sempre classificamos. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de OVNI. Ele foi levado a bordo de um OVNI e retido por 40 dias. E daí voltou. Acho que se olharmos isso sob esse contexto, vamos chegar a algo como uma abdução clássica.
Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? E se for assim, estarão mesmo dirigindo o nosso futuro? Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos dos antigos astronautas creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. Mas, em minha opinião, o que essa história diz discorda totalmente do que diz a Bíblia. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Só Deus pode proteger a quem o serve. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito não pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino.
Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Alguém desce entre barulho, fumaça e fogo. Os humanos nunca entenderam o que era aquilo e sempre interpretaram mal. E acreditaram que era Deus, ou os deuses. É uma interpretação equivocada. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Segundo teóricos dos antigos astronautas, esse tipo de relato aparece em todas as grandes religiões, inclusive no Islã, onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna? Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas, na verdade, por alienígenas em missão secreta. E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? Talvez a resposta esteja na análise da visão que inspirou uma das mais novas religiões do mundo. Ao se acomodar para dormir, um camponês de 17 anos chamado Joseph Smith começou a dizer suas orações. De repente, sem pré-aviso, uma luz muito forte envolveu seu quarto. E uma figura usando manto apareceu. Pelo relato de Smith, não só sua roupa era extremamente alva, como toda a sua pessoa era gloriosa, indescritível. Falando do centro da luz, o anjo, cujo nome era Moroni, mandou Smith procurar vários textos sagrados escondidos em uma árvore. Quando localizou a árvore, Joseph cavou e de fato achou os textos. Mas eles estavam numa linguagem que ele não entendia. Em uma segunda visitação, Moroni disse a Joseph Smith onde ele poderia achar o que ele às vezes chamou de dispositivo, algo que permitiria ler os textos. E Joseph Smith recebeu uma tábua de tradução, a luz e perfeição dos judeus, com a qual ele pôde não só escrever esse texto, como também pôde traduzi-lo. Então ele traduziu os textos para o inglês e fez o que veio a ser o Livro do Mormon. E o livro descreve, entre outras coisas, que depois que Jesus subiu ao céu, ele veio para a América e pregou aos povos indígenas daqui para convertê-los à sua filosofia de vida.
O livro descreve também que, a certa altura, os textos que formaram o livro do Mórmon foram postos aqui para que Joseph Smith encontrasse. 7 anos depois, Smith publicou os textos como parte do livro de Mórmon, estabelecendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma denominação com mais de 15 milhões de seguidores hoje. Muitas religiões do mundo foram fundadas com a ajuda de anjos. Seja na representação cristã, na muçulmana ou na budista, a opinião geral é que as aparições são uma maneira dos deuses intervirem na Terra junto aos humanos. Os anjos, quando aparecem em lendas religiosas e mitos, geralmente são mensageiros entre o reino dos deuses e o reino humano. Por toda a Bíblia, há histórias de anjos e demônios aparecendo para a humanidade. De fato, São Paulo manda que você preste atenção com quem conversa, porque às vezes você conversa com anjos sem saber. A Bíblia é muito clara. O anjo pode tomar forma humana e aparecer como ser humano. Mas teóricos dos antigos astronautas sugerem que às vezes essas visões celestes e aparições podem não ser de anjos mandados por um Deus onisciente. E curiosamente, o suposto anjo que levou Joseph Smith aos textos sagrados, que se tornariam o livro de Mórmon, não professava sua origem celeste, mas dizia ser de outra parte do universo. Agora, Moroni não disse que era um anjo. Ele disse que tinha vivido na Terra por um longo tempo, mas que estava vindo da constelação das Pleiades. E disse que havia muitos outros como ele. Quando olhamos para o histórico do livro do Mórmon, vemos interessantes paralelos com o que pode ser um conto extraterrestre. O anjo Moroni, que apareceu a Joseph Smith, parece que foi mais do que o acaso. É bem possível que Joseph Smith tenha interagido com um tipo de extraterrestre. Os extraterrestres podem ter dado suas mensagens aos líderes do mundo e a profetas, videntes e místicos para nos informar de que nós somos produto de um cruzamento de uma linhagem extraterrestre e que estamos em contato constante com seres não nascidos na Terra. E nós perdemos contato com essa história só porque nos recusamos a crer na verdade que está registrada nos livros de história e a ver o que está na nossa cara, mesmo depois dos encontros mais recentes da história moderna. Mas se um ser extraterrestre inspirou Joseph Smith a fundar a Igreja Mórmon, foi para quê? O encontro de Joseph Smith acabou levando os Mormons a migrarem para o oeste e estabeleceram uma nova terra prometida em Utah, o que levou muitos a especular que alienígenas, mais uma vez, estavam dirigindo o curso da humanidade. Moroni disse a Joseph Smith que ele seria o profeta e que levaria seu povo até Nova Jerusalém. O mormonismo é um outro exemplo potencial da influência extraterrestre dirigindo o curso da humanidade e influenciando os resultados de eventos históricos aqui na Terra. Será que Joseph Smith, o fundador da religião Mórmon, foi guiado por um ser extraterrestre? E se for assim, terá sido esse encontro alienígena outra tentativa de nos levar a uma era mais iluminada? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar?
Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. Será que a vida na Terra vem sendo influenciada por encontros alienígenas há milhares de anos? Será que as visões divinas, os sonhos proféticos e as aparições de OVNIs são sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. João, capítulo 8. Jesus disse outra vez: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado, e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles, e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então, temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos?
De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza, eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. Ao observarmos a antiga civilização sumérica, atribui-se a eles centenas de princípios de uma sociedade moderna. Coisas como agricultura, ciência, medicina, matemática, realeza, leis, tribunais, juízes, escolas, literalmente apareceu nos tempos suméricos há 6.000 anos, mesmo fora da Idade da Pedra. De acordo com os principais pesquisadores, Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra, os Elamitas, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Mas alguns pesquisadores acreditam que os textos cuneiformes revelam algo muito mais do que a evidência de uma raça antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos que se chama Anunnaki, os chamados prole esplêndida de Deus que, segundo os sumérios, vieram do céu. O sistema religioso da Mesopotâmia foi o politeísmo, o que significa que eles adoravam diversos deuses diferentes, masculinos e femininos, muitas vezes representados na forma humana, tendo personalidades assim como as pessoas têm. E esses deuses foram dispostos em um tipo de hierarquia política que em inúmeros aspectos imitavam sistemas políticos da própria Mesopotâmia. Isso significa que você tinha deuses elevados, os deuses celestiais, e também haviam deuses menores que habitavam a terra e o submundo. Agora, de acordo com o texto sumério, os deuses celestiais, os Anunnaki, eram as divindades supremas, as mais elevadas. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. Na Bíblia, lemos como as pessoas tinham vida longa antes do dilúvio, mas depois dele, a vida encurtou muito. Vemos a mesma coisa na tradição mesopotâmica com a lista dos reis sumérios, que governaram a Mesopotâmia até idades extraordinárias antes do dilúvio.
Mas depois, a duração dos reinados desses reis ficou muito mais curta. Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Agora, os deuses não estão presentes. Então, há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana. To the secret untold story of the spirit world. In 1981, at Medjugorje in Bosnia, a ghostly apparition appeared to a group of 6 peasant children. The children would pray in a trance-like state and stare upwards, and the apparition would give them telepathic messages. Some of the children believed they were in the presence of the spirit of Mary, the fabled mother of Jesus. During the 1980s, news of this persistent apparition soon spread, and literally millions of people began to visit Medjugorje in Bosnia. The huge crowds of pilgrims who gathered at Medjugorje, more than 30 million over a period of 3 years, were never shown on television. The mainstream media never fully reported the persistent apparition in Medjugorje. Soon after, the country of Bosnia, part of the former Yugoslavia, was bombed into oblivion by the US and British governments. The entire country was transformed into a war zone, and the telepathic communication between the children and spirit of the Virgin Mary was violently disrupted. Fatima in Portugal, Lourdes in France, and at San Sebastian de Garambandal in Spain, millions of people regularly witness paranormal apparitions, but it is never reported on the mainstream media.
more than 60% of respondents to a 1997 CNN poll said they believe aliens have contacted humans. Approximately 50% said they think aliens have abducted humans. And 80% believe the government is hiding something about alien contact. All over planet Earth, archaeological evidence of alien invasions exists. None more so than in ancient Iraq, the country which gave birth to the Sumerian and Babylonian empires. 6,000-year-old clay tablets tell of aliens invading from the stars who enslaved and genetically modified mankind. These alien gods were called the Anunnaki. There is evidence that alien invaders inspired ancient man to create electricity. Electricity was only discovered, or should we say rediscovered, in 1786 by the Italian Luigi Galvani. In 1936, Wilhelm Koenig discovered a clay vase in the vaults of the Baghdad Museum. The vase is thought to date from the Sumerian civilization, which predates the pharaohs of ancient Egypt. Inside this ancient clay vase was a copper cylinder with an iron rod running through the center, capped with oxidized lead. Koenig immediately realized that this was an ancient battery. Egyptologist Dr. Arne Eggebrecht discovered another so-called Baghdad battery during his expedition in Iraq. He poured grape juice into the vase, and a voltometer immediately registered half a volt of electricity. Where did this notion of electricity thousands of years ago come from? Was it inspired by the technology brought to planet Earth by the Anunnaki aliens? According to figurines and legends in ancient Iraq, the Anunnaki were reptilian humanoids. They are depicted in ancient Sumerian art as suckling human babies to their reptilian breasts.
Some authors have interpreted the mythologies of ancient Greece to infer that aliens from another world invaded and gave mankind the secrets to mathematics and astronomy. Greek mythology is full of strange alien-type creatures and beings with supernatural powers and advanced technology. In 1900, the wreck of an ancient ship was found off the coast of Crete near the island of Antikythera. Divers found lumps of corroded bronze and took their find to Spiridon Staios at the National Archaeological Museum in Athens. Spiridon Staios discovered a complex and elegantly made mechanism, like the interior of an expensive handmade clock, inside the corroded lumps of bronze. In 1902, he proclaimed the object to be thousands of years old, and called it the Antikythera mechanism. In 1958, British scientist Dr. Derek de Soya Price studied the Antikythera mechanism and claimed it was a clockwork computer able to accurately predict the movement of stars and planets. The Antikythera mechanism is likely to have been made in the Hellenistic era of ancient Greece. No other ancient clockwork mechanism can be found in any other museum worldwide. Indeed, there is no mention of clockwork technology being used during this era anywhere on planet Earth. In 1971, the Antikythera mechanism was X-rayed, and scientists were astounded to discover that there were complicated meshing gears, far more advanced and complicated than the clocks which were invented for maritime navigation in the 1500s. Dr. de Soya Price stated that the Antikythera mechanism was so sophisticated and ahead of its time that it was like discovering a jet airliner inside an ancient Egyptian tomb. The mechanism had clearly been owned by someone who kept its existence absolutely secret. For if the technologies displayed in the mechanism had been widely taught to ancient man, then the Industrial Revolution would have happened before the birth of Christ. In the 1970s, the skeptical magazine Fortean Times claimed a man had faked an archaeological artifact which had supposedly been discovered in Nepal. The famous Lolodoth plate is meant to be nearly 9,000 years old and shows a disc-shaped craft with a small alien-type creature standing beside it. This controversial item is either a fake
or one of the most obvious warnings from the past that aliens have visited the Himalayas. On the opposite border of Tibet stands the Bayankara Ula mountain range, which separates Tibet from communist China. There, small skeletons with oversized skulls have been found. The tribes in the Bayan Mountains have a detailed mythology involving star beings crash-landing spaceships in the distant past. Chinese archaeologist Chi Pu Tei conducted an expedition to the area in 1938 and discovered caves which had carved pictograms showing star charts, the moon and the earth with dotted lines showing the orbits of planets. Jade figurines have been found in this area, which display a remarkable similarity to the grey aliens reported worldwide by millions of people. The small skeletons with alien-shaped skulls were discovered in 1938. The skeletons were in graves on the floor of caves, which had walls covered in star map pictograms. The graves were laid out in geometric lines. Amongst these graves, hundreds of circular stone plates were discovered, which had spiral etchings on them. Each stone disc was approximately 9 inches in diameter, and had a fine groove spiraling out from the center to the rim, making each disc look like a prehistoric version of a modern vinyl record. In all, 716 stone plates were found. These became known as the Dropa stones. In 1962, Professor Sun Nui at the Academy for Prehistoric Research in Peking translated the engravings on the Dropa stones. The history of local tribes were inscribed on the Dropa stones, which claimed that 12,000 years ago, aliens crash-landed in the Bayan mountain range. This was apparently one of the least successful alien invasions, as, according to the Dropa stone legend, the aliens were killed by local villagers because of their non-human appearance. Ancient Aboriginal rock art shows many examples of alien-type beings which are known as Wanjinas. Every year, Aboriginal tribespeople travel to remote parts of Western Australia and repaint the outline of the Wanjinas, who are known as the creator spirits of the Aborigines. By repainting the figures, Aborigines are making sure the memory of these Wanjina creatures are never forgotten.
The depiction of people with European facial features in ancient Aboriginal art is mirrored on the opposite side of planet Earth in Peru. Again, we see depictions of bearded European people at a time and a place where no such Europeans should have existed. Nazca in Peru is one of the largest archaeological sites in the world. Thousands of earthworks have been etched into the rock of the Nazca Desert. The summits of entire mountains have been scraped away to make space for parallel lines and giant pictograms of creatures which can only be seen from the air. Skeletons with elongated skulls like a grey alien have been found near Nazca. World-famous author Eric von Daniken has made a detailed study of the Nazca area. He has visited local people who have private collections of stone figurines which show detailed depictions of heart surgery and European-type men using what appear to be telescopes. Thousands of these ancient stone figurines have been found and are thought to be at least 3,000 years old. Time and time again, people who have been abducted by aliens claim that they received telepathic messages from these beings. Many people claim that the Greys are a telepathic species who do not speak, but prefer to transfer thoughts containing colors and symbols with the power of their minds. In Kimberley, Western Australia, Wangina-type figures have been found which have halos, and some even have antennas coming from their heads. The halos and antennas could be a symbolic representation of the power of telepathy. Again, mirrored on the far side of planet Earth, thousands of miles from Australia, we see the same type of alien creatures with antennas depicted on rock art. These alien figures were carved onto the rocks thousands of years ago and are known as the Antenna People.
two authors, Zecharia Sitchin and the British genius John Marco Allegro, who translated large parts of the Dead Sea Scrolls, studied ancient Sumerian clay tablets, which were discovered at Nineveh in the 1800s. These clay tablets told the history of the Sumerian Empire, an empire which was formed by invading aliens called the Anunnaki. Sumer's original name was Ki-Em-Gir, which means the land of the kings with blazing rockets. The Sumerian clay tablets describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. The Sumerian Empire was the place where Zoroastrian, Hindu, and Judaic religions all began. The hybrid alien-human rulers became known as the Zazumin, Rephaim, and the Anakim. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books, The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria, the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history.